Glória! Glória a Deus. Vamos colocar de pé? Aleluia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Salmo de número 1, Salmo de advertência, Salmo onde o Senhor chama a nossa atenção a buscar as coisas de Deus. Salmo primeiro, um salmo que todas as vezes que meu pastor, na minha juventude, queria chamar a atenção da juventude, ele lia o salmo de número primeiro. A gente já sabia que vinha uma palavra forte da parte de Deus. Então nós vamos fazer uma leitura alternada, né? Vou ler os versículos ímpares e os irmãos os pares, e que você possa meditar nessa palavra hoje, porque é a palavra de Deus para o seu coração. Repita comigo assim: esta é a palavra que o Senhor vai falar ao meu coração. Eu creio nisso. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Vocês? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada e crescerá, será como árvore plantada junto à corrente das águas, que dá o seu fruto na estação certa, e cujas folhagem não cai, em tudo quanto ele fizer, prosperará. Os ímpios não são assim, são porém como a palha, que o vento dispersa. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Você pode dar um amém? Amém. Olha para esse irmão do lado aí, lê o versículo de número 6 para ele, e ele vai ler para você automaticamente. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios Perecerá. Oh, glória a Deus. Querido Deus, soberano Pai, mais uma vez nós oramos, e em nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra venha penetrar em nossos corações. Fala conosco, através dos louvores aqui entoados, das pessoas que farão uso desse microfone, Senhor. Fala conosco, porque precisamos e carecemos de ouvir a Tua voz. É o que nós te oramos mais uma vez e te agradecemos em nome de Jesus. Pode sentar dando glória. Retorna aqui a direção a Mariane e os demais jovens estarão participando desse culto. Amém. Como é que o Papai do Senhor? Amém. Amém. Eu gostaria de dar uma oportunidade para a nossa jovem Ana Clara trazer aqui uma palavra, contar um testemunho. Logo após a Ana Clara, vamos estar ouvindo também o jovem Rafael. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Salve os irmãos, capaz, Senhor. Amém. Irmãos, eu achei que já tinha um versículo preparado, mas aí eu troquei, porque ouvi uma voz falando para me trocar, eu acho que foi o Senhor, eu acho não, tenho certeza, então eu vou ler com os irmãos aqui, Mateus 6, 24 ao 26. Mateus 6, 24 ao 26, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu,
que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Irmão, esse versículo ele fala muito no meu coração, porque o Senhor ele sempre me lembra, através desse versículo, quem está no controle. E muitas das vezes a gente quer controlar tudo ao nosso redor. A gente acha que a gente controlando vai dar tudo certo e está tudo tranquilo, mas não é desse jeito. Porque quando a gente entrega nas mãos do Senhor, a gente fica mais tranquilo, a gente começa a confiar mais nele, começa a entender que ele tem um plano melhor. E aqui nesse versículo, em Mateus 6:26, no final fala: não tem de vós muito mais valor do que elas, mais valor do que as aves do céu. E muitas das vezes a gente não percebe que a gente tem mais valor que elas. O Senhor cuida da gente, o Senhor cuidou das aves do céu, por que Ele não cuidaria da gente? A gente fica desesperado, querendo tudo na nossa hora, no nosso tempo, mas o Senhor está falando: calma, aquieta, porque eu estou cuidando de tudo. E muitas das vezes a gente fica muito eufórico, querendo tudo na nossa hora, no nosso momento, e o Senhor só está falando: senta, espera, ora e entrega nas minhas mãos, porque eu estou no controle de tudo. Então que hoje a gente possa entender que o Senhor ele está no controle de todas as coisas, que ninguém pode tomar o lugar do Senhor das nossas vidas, que a gente não pode agilizar o processo que nem Sara e Abraão fez. No entanto, a gente já vê, né, o que aconteceu, Ismael aí, a briga que tem hoje nos países, que a gente vê que isso foi muito, eles quererem apressar o processo. Então que a gente não possa apressar o processo, que nós possamos confiar no Senhor, porque se Ele prometeu algo, Ele vai cumprir. Lá em Mateus 6:34 também, está assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Aleluia. Irmãos, então que hoje a gente possa entender isso, e que a gente venha buscar ao Senhor, venha entregar a Ele todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, todos os nossos desejos, os nossos sonhos, que a gente possa se entregar verdadeiramente a Ele, buscar Ele de todo o nosso coração, porque o que Ele deseja para nós é isso, buscar Ele de todo o coração. Em nome de Jesus, agradecer a oportunidade. Amém, aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu sou William Rafael, oportunidade de Nova Voz da Juventude. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Eu senti de preparar alguma coisa para falar hoje e aí, quando eu pensei sobre o que falar, eu não sabia ainda que ia receber oportunidade. Aí, quando a Maia me perguntou se eu queria receber, eu falei que eu queria porque eu já tinha preparado alguma coisa. E eu conversei com o Carlinhos recentemente, né, sobre um livro que eu vi, né, no grupo que a gente está participando, e aí era sobre um assunto que eu nunca tinha parado para reparar, né? Era sobre a primeira carta de Pedro. E recentemente a gente começou a estudar um pouco mais sobre as cartas universais na escola dominical, né? E eu comecei a ter mais atenção nas cartas, mais atenção do que eu tinha, né? Às vezes pelo tamanho da carta ou por estar no meio entre outros livros que são mais comuns a gente usar, a gente tem um pouco mais de dificuldade para ler essas cartas, só que eu fiquei impressionado com o que eu estava perdendo, né, quando eu não estudava as cartas. Então eu vou ler alguns versículos picados. O primeiro é o primeiro versículo, capítulo 1, versículo 1, da primeira epístola de Pedro, e vai dizer que Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E essa carta, né, o livro que eu citei antes, ele faz uma análise de como foi importante a carta de Pedro, essa primeira carta de Pedro, as pessoas acolherem quem era peregrino, né, quem era estrangeiro nessas cidades, nessas regiões listadas nesse primeiro versículo. Mas trazendo um pouco mais para a nossa realidade hoje em dia,
hoje num mundo muito mais globalizado, né? Muito mais gente viajando para diferentes países e muito mais coisas acontecendo em diferentes países, perseguições, guerras, fome, doenças e tudo mais, fazem as pessoas viajarem muito mais entre os outros países, né? E os imigrantes, os estrangeiros, os peregrinos são coisas cada vez mais comuns no nosso meio. E é sobre isso que esse livro vai trazer, principalmente numa perspectiva contextual daquela época, né? Mas que traz muitas reflexões para a gente no nosso dia a dia. E aí eu vou ler o versículo 17, que vai dizer que: e se invocares por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo todo da vossa peregrinação. A gente conhece muito essa carta de Pedro justamente por alguns versículos marcantes, né, que ela tem para nós e que a gente mais ouve, né? Principalmente sobre o tema da peregrinação, a perspectiva de que nós somos peregrinos aqui na Terra, de que o nosso reino não é esse terreno, que a gente não tem que se prender a coisas terrenas, valorizar coisas materiais, justamente porque a gente está cultivando uma coisa muito mais importante, né? A gente está trabalhando para herdar uma coisa, um reino muito mais valioso do que qualquer colheita terreno. E mesmo assim, considerando a parte mais social dos peregrinos, dos viajantes, dos estrangeiros, que são uma fraqueza da nossa humanidade nos dias atuais, né? Tanto a carta como uma outra passagem que eu vou ler rapidinho, elas trazem para nós essa responsabilidade de acolher essas pessoas, de cuidar dessas pessoas, né? No versículo 11 vai dizer: amados, peço-vos, como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que vos observem. Então, Pedro está dizendo nessa passagem que a gente tem que abster das concupiscências terrenas, né? De valorizar as coisas terrenas, de valorizar o jogo de futebol que está acontecendo lá fora, de valorizar o show de um cantor famoso que a gente quer assistir, justamente para valorizar as boas obras, né? As coisas importantes, as coisas que geram frutos mesmo na nossa vida. E considerando todo esse contexto, né, eu falei um pouco do problema social que a gente tem com os desafios dos peregrinos e dos estrangeiros, dos imigrantes, etc. Uma passagem muito importante para nós é a que Jesus vai dizer o que a gente deve fazer com esse tipo de pessoa, né? No capítulo 25 de Mateus, versículo 35, vai dizer: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então, Jesus está sendo muito claro em relação ao trato que a gente deve ter com todas essas pessoas e com várias outras pessoas diferentes, né, da nossa sociedade atual, que é cuidando das pessoas, acolhendo os estrangeiros, visitando os doentes, os que estão presos, os que são perseguidos, os que sofrem, os que não têm o que comer, alimentando eles, né? Então, era essa reflexão que eu queria deixar, como que a gente tem que ter a consciência de que nós estamos aqui na Terra temporariamente, que nós somos realmente peregrinos, e assim como nós somos peregrinos, nós temos que cuidar dos que também são peregrinos, que são estrangeiros e que sofrem qualquer outro tipo de situação na nossa sociedade. Então, agradeço a oportunidade. Amém. Só os jovens cantando.
Aleluia.
Aleluia, irmãos. Vamos exaltar o nome do Senhor? Amém. Eu gostaria também de deixar uma palavra para os irmãos, que se encontra no Salmo 139. Salmo 139, versículo 7. Diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer minha cama nas profundezas, tu estás ali comigo também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda dali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me sustentará. Se eu disser, as trevas me cobrirão, e a luz ao meu redor se transformará em escuridão, até mesmo as trevas não serão escuras para ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Tem um tempinho que eu estava meditando nessa palavra, mas o que eu entendo com ela é que a presença do Senhor ela não depende do lugar onde nós vamos estar, mas sim do relacionamento que nós temos com Ele. Às vezes nós passamos por momentos e situações difíceis e complicadas e que parece que o Senhor está longe de nós. Mas essa passagem ela nos mostra que Ele nunca se afasta de nós. Mesmo quando nós não sentimos, a mão do Senhor ainda está nos guiando e nos sustentando. Então hoje, ao cantarmos, ao adorarmos ao Senhor, que possamos fazer isso de todo o nosso coração, mesmo que estejamos aqui em poucas pessoas, hoje mais cedo a gente brincou, de que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor estará. Glória. E o Senhor Ele nos conhece por completo. E mesmo com desafios e às vezes nos desanimando, o Senhor está conosco e Ele nos ama mesmo assim. Amém? Eu recebi a oportunidade e gostaria também de estar ouvindo a irmã Gisele para trazer alguma palavra para nossos corações. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Exaltado ao nome do Senhor, aleluia. Amém, irmãos? Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Deus é bom, aleluia. Como é bom estar na casa do Senhor, né? Mais um dia, mais uma noite, aleluia. E saiba que você não perdeu o teu tempo. Você aproveitou o teu tempo, porque você está na casa do Pai, aleluia. Deus é bom, irmãos. Aproveitar que o pastor está com pandeiro aí. Eu vou louvar o Senhor, ó. Eita glória, aleluia. Irmãos, eu nasci na Assembleia de Deus, há muitos anos atrás, E aí, minha mãe, eu estava no casamento da minha filha, minha mãe saiu da Assembleia de Deus e foi para a igreja pentecostal. E lá, irmãos, eu tenho um amor assim pelo pentecostal, Porque quando eu comecei a ter ciência, a entender as coisas, foi lá que eu aprendi muita coisa, aleluia. Aleluia. E eu quero louvar o Senhor com os corinhos de fogo, aleluia. E eu estava vendo o pastor com o pandeiro, eu falei assim, se eu ganhar a oportunidade hoje, eu vou louvar o Senhor. E eu tenho certeza que esses corinhos aqui, você sabe também, sou eu que sei não, tá bom? Vamos louvar o Senhor. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está seu Deus? Onde Ele está? Onde está seu Deus? Onde
Mas muito feliz de ver os jovens aqui hoje, viu? Muito obrigada pela presença de vocês. Vocês sempre estão aqui ajudando o ciclo de oração e eu estou muito feliz, tá bom? A senhora por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos estar ouvindo agora a de louvor, com a oportunidade para nós estarmos retirando os dízimos e as ofertas. Amém? Amém. Amém. Aleluia, Jesus.
fazer oração pela palavra. Vamos lá, que a gente vai estar trazendo a palavra para nós. Glória a Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Exaltado é o teu nome. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Consagrando a todos pela palavra do Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos fazer essa oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Obrigado, Jesus. Pai eterno, grandioso, Senhor, o Senhor nos trouxe aqui e certamente o Senhor tem algo para falar conosco, Espírito. Que neste momento, Espírito Santo, o Senhor venha nos tocar, nos abraçar, tirar, Senhor, todas as preocupações, tirar tudo aquilo, Senhor, que possa nos distrair neste culto. Toma, Senhor, a tua serva, toma os lábios dela, toma o coração, a mente, que ela não venha falar, Senhor, aquilo que ela quer, que ela não venha falar aquilo, Senhor, que ela deseja, mas que ela venha, Senhor, fazer a tua vontade mais uma vez. Senhor, enche ela do teu poder, da tua glória. Toma ela, Senhor, de uma tal maneira, assim como o Senhor tomou, Senhor, os teus servos lá no dia da inauguração de Salomão. Jesus, nós estamos aqui para te adorar e receber de ti aquilo que o Senhor reservou para nós hoje. Aleluia. Amém. Primeiro, irmãos, na paz do Senhor, amém? Amém. É motivo de nos alegrarmos nesse hoje, por estarmos na presença do Senhor. E eu sou grato a Deus pela vida de vocês, né? Vocês poderiam estar em outro lugar, mas vocês escolheram a melhor parte, que é estar na presença de Deus, adorando e glorificando o nome do Senhor. Posso ouvir um amém nessa noite? Amém. Graças a Deus. Às vezes a gente olha, né, os bancos vazios, a gente pensa, o culto não é simples, mas eu quero dizer para você que Jesus está presente. Eu creio. O Senhor, Ele tem falado conosco de uma maneira muito linda aqui nessa noite. O Senhor, desde o início do culto, o Espírito Santo de Deus, Ele está falando conosco. Nós não podemos nos acostumar a achar que Deus só fala quando a casa está cheia. Não. Deus fala onde houver um coração quebrantado, disposto a ouvir a voz dEle. E aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, aí Ele se faz presente. Amém? Eu quero meditar com você em 2 Timóteo, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para nós estarmos meditando nessa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia. 2 Timóteo 3, versículo 14. 2 Timóteo 3, capítulo 14. Podemos ler? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Pode se assentar. Amém. Glória a Deus. Em nome do Senhor. Amém? Eu estava meditando em casa, nesse texto. O Rafael pode dizer que ele está meditando, né, nas cartas do apóstolo Paulo. Eu, em particular, eu amo muito as cartas do apóstolo Paulo. O livro de Pedro tem mais ou menos 15 dias que eu terminei de ler ele, e eu comecei a ler as cartas menores, que chamam muito a atenção e eu gosto bastante, e tem verdades extraordinárias da parte de Deus para as nossas vidas. E então eu comecei a meditar em Timóteo, 1 Timóteo, e depois o Senhor me levou em 2 Timóteo. E quando a Aninha me fez o convite, eu louvo a Deus pela sua vida, né, quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite. E aí eu pedi ao Senhor uma palavra, o Senhor falou comigo, fala para os meus jovens acerca do jovem Timóteo. E aí
eu comecei a meditar, irmãos, nesse texto, na história de Timóteo. Se você ler a primeira Timóteo, a primeira epístola, né, de Timóteo, você vai ver ali Paulo, quando ele chama, né, Timóteo para estar ao lado dele. Se nós voltarmos nos capítulos anteriores de Atos, ali Atos 16, versículo 1, você vai ver quando Paulo chega na cidade de Listra, e ali ele encontra Timóteo, né, com a sua mãe, a sua avó, e ali ele chama Timóteo para um ministério juntamente com ele. E a partir daquele momento ali, Timóteo começa então a caminhar com Paulo nas suas viagens missionárias. Quando Paulo bateu o olho em Timóteo, ele viu em Timóteo um potencial. Ele viu em Timóteo um jovem diferente. Ele viu em Timóteo algo diferente. Então ele chama Timóteo para o ministério junto com ele. E assim começa a caminhada de Timóteo juntamente com Paulo. E a Bíblia fala que Timóteo, então, ele se torna discípulo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele começa a instruir a Timóteo, né, acerca das verdades da palavra do Senhor. E ali Timóteo, com muita atenção, com muito cuidado, com muita diligência, vai ouvindo todo o ensinamento, toda a instrução que Paulo dá para ele, e ele vai colocando tudo em prática. E a Bíblia fala que Timóteo, então, ele é estabelecido em uma igreja para poder tomar conta da cidade de Éfeso, né? E a Bíblia fala que Timóteo, quando ele estava ali, né, conduzindo ali a igreja de Éfeso, ele teve muitos desafios. Quando nós vamos meditar em 1 Timóteo, 2 Timóteo, você vai ver que Paulo começa a dar para ele algumas orientações de como ele deveria agir dentro daquela congregação. E a Bíblia fala que Paulo estava preso, né? Ele foi preso na segunda viagem missionária ali em Roma. E por que Paulo estava preso nesse contexto aqui de Timóteo? A Bíblia fala que ele foi aprisionado simplesmente por quê? Porque Nero, todos nós conhecemos a história do imperador Nero, um homem insano, né? Um homem cruel. E a Bíblia fala que Nero simplesmente surtou de vez, tacou fogo em Roma, e não obstante não se contentasse com isso, botou a culpa nos cristãos. Então Paulo estava preso injustamente. Paulo estava preso, sentenciado à morte. Por quê? Porque Nero estava acusando o apóstolo Paulo de ser o líder, de conduzir aquele incêndio. E a Bíblia fala então, irmãos, que Paulo estava preso dentro de uma masmorra. E se você for parar para meditar, esmiuçar a carta de 1 Timóteo, 2 Timóteo mais precisamente, você vai ver que ao final da carta, ali Paulo já é morto, aonde ele fala, né, que combateu o bom combate, que ele já estava sendo entregue, né, ali à morte. Então, o contexto dessa carta de 2 Timóteo dá-se com Paulo preso dentro da prisão. E sabe o que me chama mais a atenção nessa carta? É que nós usamos muitas das vezes esse texto: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado. Ou muitas das vezes nós usamos o texto, né, que fala assim: eles podem, você não, Timóteo. Mas o contexto inserido aqui era de grande perseguição. Esse é o contexto, de grande perseguição, de grande afronta. Era dias difíceis. E Paulo, preso, mesmo preso, Paulo ele não perdia a alegria. Mesmo preso, mesmo encarcerado, Paulo ele continuava escrevendo as cartas e instruindo a Timóteo. Porque Timóteo era um discípulo muito amado do apóstolo Paulo. Só que no contexto de Timóteo, você vai ver que por essa perseguição do imperador Nero ser uma perseguição muito forte, Timóteo ele começa a oscilar. E aí o apóstolo Paulo vira
a avó de Timóteo e a sua mãe era cristã, era judia, o seu pai, alguns historiadores falam que era grego e não era cristão, mas não temos base bíblica que afirma essa verdade. Mas segundo algumas linhas teológicas, o pai de Timóteo, ele não era cristão. Então Timóteo, ele cresceu no lar evangélico. Timóteo, ele foi instruído pelos seus pais acerca das verdades da palavra de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo exorta ele a permanecer firme, e é interessante, irmãos, que a palavra permanecer é você. A palavra permanecer, ela significa ficar, habitar e morar. Então, Paulo está dizendo para Timóteo: permaneça naquilo que você foi instruído, permaneça naquilo que você aprendeu. E a palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite é: permaneça naquilo que vocês têm aprendido, permaneça naquilo que vocês foram instruídos, permaneça naquilo que vocês aprenderam. Não desvie nem para a esquerda nem para a direita, permaneça fiel ao Senhor. E havia naquela cidade de Éfeso, irmãos, muitos falsos profetas, muitos falsos ensinamentos. Havia uma apostasia muito grande. E Paulo vai orientar a Timóteo que ele deveria permanecer firme, que ele não deveria se abalar com aquele contexto ao qual ele estava vivendo. Nós temos vivido um contexto bastante difícil nos dias de hoje. Nós olhamos para a igreja brasileira na face da terra e pensamos: o que está acontecendo de errado? O que há de errado dentro das nossas congregações? Nós olhamos muitas das vezes e desanimamos com aquilo que nós temos visto. Mas Jesus está dizendo nessa noite para mim e para você: permaneça firme naquilo que tem aprendido. E nós temos aprendido de quem? Do Senhor. Timóteo, ele foi discípulo do apóstolo Paulo. Eu e você somos discípulos do Senhor Jesus. E o discípulo, quando é instruído pelo mestre, ele faz exatamente aquilo que o mestre manda. Então nós precisamos a cada dia mais colocarmos em prática a palavra do Senhor. Nós precisamos a cada dia mais vivermos os princípios da palavra de Deus. Ainda que vierem os dias difíceis, o bom depósito que está guardado no Senhor é para nos sustentar no dia mau. Porque o dia mau, ele chega para todos. A diferença é: o que você vai fazer quando chegar o dia mau? Você vai permanecer firme? Ou você vai oscilar na fé? Ou você vai se apostatar na fé? Ou você vai desanimar das coisas de Deus? O Senhor, ele nos confiou um ministério, uma chamada. Paulo vai dizer isso para Timóteo: desperta o dom que há em ti. Porque o dom que Deus te deu não é seu, é do Senhor, e ele é emprestado. E nós sabemos, irmãos, que nós iremos prestar conta ao Senhor. Ainda que muitos se corrompam, ainda que muitos abandonem, ainda que muitos deixem de fazer, mas o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: permaneça firme naquilo que tem aprendido. Permaneça firme na palavra do Senhor. E desperta o dom que há em ti. Muitas das vezes nós enfrentamos dias tão difíceis que a primeira coisa que nós pensamos é: vou entregar tudo, está muito difícil, não dá mais para mim. Mas eu quero dizer para você nessa noite que aquele que te chamou, ele é fiel para te sustentar. Paulo disse para Timóteo: permaneça firme, porque aquele que te chamou, ele é fiel para te sustentar até o fim. E a gente vai ver, irmãos, que Timóteo, por mais que ele oscilou por algum instante devido a todo o contexto que ele estava vivendo, ele ouviu as orientações do apóstolo Paulo e permaneceu
permaneceu firme e inabalável. E a ordem de Deus nessa noite para mim e para você é permanecer firme na presença do Senhor. Aleluia. Ainda que esteja difícil, permaneça firme na presença do Senhor. A gente vai ver lá em Romanos 12 que diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos ser transformados pela renovação do vosso entendimento. E é essa renovação que nós precisamos na nossa mente. Nós precisamos passar por uma metanoia, uma transformação genuína, de dentro para fora. E muitas das vezes nós não queremos passar por essa transformação, porque ser transformado por Deus dói. Ser transformado por Deus é você abrir mão de algumas coisas, mas há um céu nos aguardando, há uma eternidade nos aguardando. Então tudo que nós viemos a renunciar nessa terra ainda é pouco, porque Jesus, Ele nos aguarda no céu. Aleluia. E eu quero te perguntar nessa noite, quantos aqui nessa noite querem morar no céu? Aleluia. Glória a Deus. Então guarde o bom depósito, permaneça firme na presença do Senhor. Não desanime, não retrocede, ainda que esteja difícil, ainda que o cenário que você está vivendo seja um cenário de dor e de sofrimento, seja um cenário de muita luta, de muita dificuldade, de escassez, de esterilidade, permaneça firme na presença do Senhor. Mas permaneça adorando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia vai dizer lá em João, em 1 João 2,14, e eu quero ler com você nessa noite. 1 João 2,14. Eu creio que os jovens aqui sabem de cor e salteado esse versículo, né, Laína? Eu quero que um jovem bom de Bíblia abra em nome de Jesus. 1 João 2,14. Glória a Deus. Quem achou? Amém. Pode ler. Eu vos escrevi, porque já conhecestes aquele que é Deus conhecido. Eu vos escrevi com vocês, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já conhecestes o marido. Glória a Deus. E o que está dizendo aqui? Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Aleluia, aleluia. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Não está dizendo que vocês serão, não está dizendo que vocês já foram, está dizendo que vocês são fortes. Aleluia, aleluia. O verbo aqui está no presente, está dizendo que vocês são fortes e já venceste o maligno. Você consegue imaginar a dimensão desse versículo? Porque muitas das vezes a gente olha para as nossas limitações, para as nossas fraquezas e pensamos que nós somos fracos. Paulo vai dizer isso. A tua graça me basta, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa onde? Na nossa fraqueza. Mas que poder é esse? Que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. É o poder de Deus. Deus é tão poderoso, Deus é tão majestoso, aleluia, que quando eu estou fraco, que quando eu acho que eu não sou capaz, que eu não dou conta, aí o poder de Deus se manifesta, porque a glória, a honra e o louvor e domina do Senhor. Aleluia. Então quando você estiver fraca, para de dizer que você está fraca, que você não aguenta mais, que você vai abandonar a fé, que Jesus te abandonou. Você vai levantar a sua voz de autoridade e vai dizer: eu sou forte, já venci o maligno, a palavra de Deus habita em mim e eu vou vencer porque Jesus está comigo. Aleluia! Aleluia! Há um poder, uma autoridade, irmão, sobre a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Há momentos nas nossas vidas que nós vamos passar, que nós vamos precisar recitar a palavra de Deus. Você está dentro do banheiro e você começa a falar. Você está dentro do quarto e você começa a falar. Você está dentro do ônibus e você começa a falar.
Não foi assim que Jesus fez com Satanás no deserto? Quando Satanás veio tentar Jesus, Jesus venceu ele aonde? Na palavra. Então nós precisamos ter a palavra na mente e a palavra no coração. Aleluia. Eu sinto Deus neste lugar. Nós precisamos ter a palavra na mente e a palavra no coração. Porque quando vier as lutas, quando vier as provações, quando vier as tentações, nós vamos vencer na palavra. É a palavra de Deus que vai nos fazer vencer. Aleluia. Porque eu e você não estamos isentos de ser tentados pelo inimigo. A diferença é quando vier a tentação, eu estou firme e alicerçado na palavra, para discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem, aquilo que vai trazer benefício para mim e aquilo que não vai, é a palavra, na mente e no coração. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus, ele vai falando, ele vai trabalhando nas nossas vidas. Então, a partir de hoje, você vai dizer com voz de autoridade: eu sou forte, eu sou escolhida, eu sou escolhido. Deus me chamou para uma grande obra e eu não posso desistir. Eu vou manter fiel ao Senhor até que Ele venha. Timóteo, por ver aquela situação caótica, ele achou que ele talvez não ia conseguir manter-se fiel ao Senhor. Ele achou que ele não ia conseguir honrar todos os ensinamentos do apóstolo Paulo. Mas nós sabemos que quem chamou Timóteo foi o Senhor. E ele teve um excelente mentor, que foi o apóstolo Paulo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, irmãos, homem nenhum ensinou o apóstolo Paulo. E eu acho magnífico a vida do apóstolo Paulo. Quando nós meditamos em Atos 9, nós vamos ver que Paulo estava indo para Damasco e ali ele tem um encontro com o Senhor. E a partir daquele dia a vida de Paulo é transformada. E ele começa a pregar a palavra, ele começa a abrir igreja, mas da maneira que Paulo ia sendo usado por Deus, aumentava-se cada vez mais a perseguição. Paulo, ele subiu ao terceiro céu e ele viu coisas inefáveis, mas foi imposto na sua cara um espinho, para que ele não se gloriasse das visões e das excelências do poder de Deus. E às vezes Deus faz isso conosco. Às vezes Deus tem uma chamada tão forte na nossa vida, que Deus coloca um espinho na nossa carne, para que a gente não se glorie, para que a gente não ache que o dom e a chamada é nosso. Não é. É um presente que Deus nos deu. Deus nos confiou a chamada. Quando Deus ele nos chama, Ele confia que nós vamos fazer e fazer com excelência. E muitas das vezes Deus nos chama e Ele não dá para você o que você vai passar. Não, Ele te chama, te solta. E no decorrer da caminhada, você vai caminhando e você vai enfrentando vários obstáculos. E aí você vira e fala: mas Deus não me avisou que eu ia passar por isso. Deus não falou que eu tinha que enfrentar essa e essa situação. Não, porque se o Senhor tivesse te avisado, certamente você não aceitaria. Então, Ele não vai nos avisar o que nós vamos encontrar, os obstáculos que nós teremos que enfrentar. Mas a todo momento, Jesus estará conosco. Aleluia! A todo momento, Ele vai passar conosco. Se nós formos para a fornalha, Ele vai estar presente. Se formos lançados na cova dos leões, Ele vai estar lá. Porque Ele é fiel. Glória a Deus! Louvado seja Deus. Então, Timóteo, por ter sido mentoreado pelo apóstolo Paulo, ele não desviou das verdades. Ele não se apostatou da fé. Ele permaneceu firme. Porque o apóstolo Paulo instruiu Timóteo, instruiu muito bem. E nós precisamos de mentores na nossa vida. Nós precisamos sermos mentoreados. E eu sinto falta disso nas nossas congregações. Nós precisamos ser mentoreados. Porque quando nós somos mentoreados, somos discipulados, irmãos. Nós amadurecemos na fé.
nós adquirimos sabedoria, conhecimento e maturidade espiritual. E a Bíblia fala então que o apóstolo Paulo instruiu Timóteo em tudo que você precisa. Em tudo. Quando você vai pegar 2 Timóteo, ali ele vai orientando a ele como ele deveria lidar com as mulheres, com os maridos, com os obreiros, com os presbíteros, com tudo, com os falsos mestres. E Paulo, dentro da prisão, ele escrevia e mandava para Timóteo. E Timóteo lia e colocava em prática. Ele era mentoreado a todo momento. Mas nós temos um mentoreador supremo, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele nos orienta a todo momento. Aleluia. A todo momento o Espírito Santo de Deus, ele está te orientando, está falando com você. Não vai por esse caminho. Não trilha esse caminho. Porque esse caminho é de dor, de sofrimento e de perdição. Só que muitas das vezes nós não queremos ouvir as orientações de Deus para as nossas vidas. Irmãos, nós não sabemos aquilo que é bom para nós. Às vezes nós achamos que sabemos, mas nós não sabemos. O único que sabe aquilo que é melhor para a gente é o Senhor Jesus Cristo. Então não troque aquilo que é urgente por aquilo que é importante. Não negocie os seus valores, os seus princípios. Aleluia. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Nós vivemos uma geração que tem negociado os seus princípios, os seus valores. Não negocie os seus princípios, os seus valores, porque custou o preço de sangue. Não foi prata, não foi com coisas corruptíveis, foi com o sangue precioso de Jesus derramado no Calvário. E Jesus, ele tem chamado essa geração, porque é a última geração, a fazer a diferença, a viver uma vida santa, a viver uma vida reta diante da presença do Senhor. Ai, nada mais é difícil, mas não é impossível, porque o Espírito Santo de Deus que vai nos lapidando, que vai nos moldando, que vai tirando todo até que chegamos à estatura de varão perfeito. O pastor Marcos, ao início aqui, ele leu o Salmo primeiro, e eu quero ler com vocês novamente, porque foi o Salmo que Jesus colocou no meu coração enquanto eu estava preparando essa mensagem. E esse Salmo, irmãos, ele tem verdades maravilhosas da parte de Deus para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pode ser melhor. Antes tem seu prazer na lei do Senhor. Não, está muito fraco. Vamos melhorar isso aí no nome de Jesus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos Pecadores, nem se assenta a roda dos escarnecedores. antes Tem o seu prazer na lei do Senhor, e medita, dedica-lhe, pois será como a árvore plantada junto à rede de água, a qual o seu fruto na estação própria, e cujas as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Eita glória! Tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus. Não tem como eu ler esse salmo e não lembrar de José. é verdade. A Bíblia vai dizer que José, ele estava no Egito, preso, acusado de algo que ele não cometeu. E a Bíblia fala que ele não negociou os seus princípios e os seus valores. Aleluia! Porque ele era um jovem íntegro, um jovem que primeiro ele procurava agradar a Deus do que aos homens. E ele manteve-se íntegro. José era um jovem de caráter. A mulher de Potifar, ela tentou de todas as maneiras derrubar José, mas ele permaneceu firme. E a Bíblia fala que tudo que José colocava a mão, ele prosperava. Aleluia. Tudo que José colocava a mão prosperava, porque ele era
dele. Aleluia! Ele não negociou os seus valores e os seus princípios. Essa é a recompensa para aqueles que permanecem íntegros na presença do Senhor. Verdade. Essa é a recompensa para aqueles que não negociam o inegociável. Vai viver uma vida próspera, não só uma vida próspera financeiramente, mas será próspera em todas as áreas. Porque antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, de dia. Glória a Deus, aleluia. Porque enquanto eu vou meditando, o Senhor vai falando comigo. Enquanto eu vou meditando, o Senhor vai trabalhando na minha vida. Enquanto eu vou meditando na palavra, o Senhor vai me curando, o Senhor vai me transformando. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu encerro, irmãos, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu deixo essa palavra para vocês nessa noite. E que o Espírito Santo de Deus, Aleluia! ele possa continuar falando com cada um de vocês. Aleluia, Jesus. Permaneça firme na presença do Senhor. Aleluia! Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Guarde o bom depósito, porque aquele que vos chamou é fiel e justo. Glória. E eu quero orar por vocês nessa noite, amém, pastor? Eu quero que você coloque sobre os teus pés nessa noite, no nome de Jesus. Você que sentiu no seu coração de vir aqui à frente, ainda tem alguns minutos. Eu quero convidar você a sair do seu lugar nessa noite. Glória a E nós Deus! vamos orar nessa noite no nome de Jesus. Você que quer uma oração nessa noite, que precisa de um renovo, de uma restauração na sua vida, saia do seu lugar e vem aqui nessa noite no nome de Jesus. Que nós vamos orar por você no nome de Jesus. Talvez você está desanimado, abatido, entristecido, mas eu quero dizer para você nessa noite que aqui é o lugar de você buscar força. Aqui é o lugar de você se derramar na presença do Senhor. E eu gostaria que a irmã Maiane louvasse o Senhor, o louvor que o Senhor colocar no seu coração. Glória a Louvado Deus! seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Obrigado, Jesus! Engrandecido é o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, eu quero apresentar nas tuas mãos. Meu Senhor. Deus, eis aí, Senhor! Toma nas tuas mãos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Oh, visita! Pai amado, Pai querido, eu quero apresentar nas tuas mãos, Senhor, cada jovem que está aqui à frente. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece a necessidade de cada um deles. Espírito Santo de Deus, nós pedimos ao Senhor nessa hora que os visite, meu Pai, com o renovo, Senhor. Meu Pai, vai jogando por terra agora toda barreira, toda investida do inimigo no nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, nós clamamos ao Senhor, meu Pai, pela tua presença nos pés, Senhor. Meu Pai, cura, Senhor, a alma no nome de Jesus. Cura as emoções, meu Pai, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, renova as forças no nome de Jesus. Vai tirando toda dúvida, toda incredulidade no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, assombra, mexe o lugar, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Dê ânimo e coragem aos teus filhos nesta hora, no nome de Jesus. Aleluia, pega nos teus jovens, meu Pai, força para permanecer firme na presença do Senhor. Espírito Santo de Deus, levanta neste lugar, meu Pai, uma geração que vai impactar, meu Pai, essa região, no nome de Jesus. Dê ânimo, força e coragem aos teus filhos nesta hora, no nome de Jesus.
servos que estarão à frente sobre a tua obra, nos dias que virão, Senhor. Junta, levanta, profetiza na vida de cada um deles nesta noite. Vai tocando, vai manifestando. Usa, Senhor, com grande autoridade, com grande poder, com unção, que eles possam verdadeiramente, Senhor, ser instrumentos das tuas mãos, cheios de ti, Senhor, com desejo de ti, Senhor, com ansiedades, com sede da tua presença, meu Senhor. Vai tocando, vai transformando, vai fazendo milagre. Deus, glória, glória, glória a Deus. Oh, lavacanda, lavacanda. Aleluia. Você crê que o Espírito de Deus está falando no teu coração? Você crê nisso nessa noite? Aleluia. Aleluia. Glória, 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 Você glória. tem a oportunidade Oh, aleluia, aleluia, permitir ao Espírito de Deus aleluia, aleluia, que aleluia. derrame sobre você grande Glória, e glória, poderosa glória, unção do glória. Senhor. Os que vieram aqui na frente, você crê? Pode dizer amém? Oh, Podemos voltar, pode voltar. Muito obrigado. Uma mais tem mais alguma coisa a falar? Glória a Deus. Já estamos terminando. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Magna. Posso até chamar missionária, irmã Magna. Eu sou profeta. E na qualidade de profeta, eu digo que a senhora é instrumento de Deus. Eu louvo a Deus porque Deus faz coisas no mínimos detalhes. Deus é fiel, é tremendo. E quando eu estava aqui, irmã Magna, que eu sempre, quando eu estou numa ocasião assim de fazer uma leitura, eu tenho alguns versículos da palavra que eu gosto muito de fazer menção deles. E já vamos terminar. Eu preciso falar isso aqui. Deus, ele não vai usar nunca ninguém que não quer ser usado por ele. Nunca. Nunca Deus vai usar quem não quer ser usado por ele. E eu sempre falo para o Senhor, me desgaste, me use. Aleluia. Ainda que as pessoas às vezes, sabe, não valorizam isso. A gente percebe às vezes no olhar das pessoas, mas quem usa é o Senhor. Quem dá o poder é Ele. Então, eu, na autoridade de profeta, que eu sei que eu sou, eu recebo de Deus. Glória. Aquilo que o Senhor manda falar, irmã Magda. Pautado na palavra, eu falo em nome de Jesus. Eu quero dizer para a senhora, o que a senhora fez aqui só confirmou o que o Senhor mandou eu falar aqui para a senhora. Porque quando eu li o Salmo, a minha ideia era justamente essa, irmã Magda, era de falar versículo por versículo com essa juventude que aqui está. E o Espírito de Deus, ele me travou aqui na hora, e eu não entendi, mas agora eu entendo por quê. Porque ele precisava falar conosco. E eu quero dizer para a senhora, nessa noite, o Espírito Santo de Deus manda dizer, na confirmação que a senhora releu aqui o que eu li, ele manda eu te dizer assim, ó, minha filha, o que eu já preparei para você, eu entrego na tua mão, e eu te digo desta maneira, vou eu fazer coisas grandes através da tua palavra,
E te digo, prepara tu, porque por esses dias vou derramar da minha unção sobre a tua vida. E tu vai testificar que nesta noite o Senhor falou e profetizou na tua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Só quem é do Espírito, quem entende as coisas de Deus, vai entender, irmãos, o que Deus preparou para nós aqui nesta noite. E é por isso que eu continuo louvando a Deus, me depositando nas mãos dele e entendendo que Deus só usa aquele que se põe na brecha, né, João? Colocou na brecha, Deus usa. Se prontificou, Deus usa. Agora quem está aqui, mas está longe, não adianta. Deus não vai usar, porque Ele só faz aquilo que nós entendemos. Buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas o Senhor acrescentará. Quero aqui louvar a Deus pela vida da juventude, pela vida dos irmãos que aqui estiveram conosco. Que Deus em Cristo vos abençoe, né? E como esse foi o último culto da concentração regional, que Deus em Cristo abençoe vocês, juventude, que vocês venham nesses dias que virão, né? Que o ano já findou, já acabou o ano, né? Então que vocês possam se projetar para o Senhor no ano vindouro, de alguma forma, não se preocupando com os seus problemas, mas se preocupando com a obra do Senhor, porque uma vez que você se entrega, o Senhor, Ele garante toda a sua trajetória, seja ela uma trajetória profissional, familiar. Deus cuida e faz conforme a sua vontade. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé, nós vamos orar. Tem alguma coisa a fazer? Irmãos, no dia 29 de novembro, no próximo sábado, a gente vai ter aqui no Califórnia também, para encerrar o ano, uma consagração aqui dos jovens, né, conectados e tal. E a gente vai ter uma presença ilustre de um pregador que vem de fora, lá de Camboriú, que é o Arthur, o irmão do Rafael. O Arthur vai estar trazendo a palavra para a gente. E eu conto com a colaboração e a presença dos irmãos. Vai começar às 9 horas. Amém? Venha participar. Passa muito rápido a juventude. Olha eu aqui, ó. Passou, né, irmão Julião? Passa muito rápido a juventude, né, mamãe? Né, Gisele? A Gisele ainda é mais jovem de nós aqui, né, João? Não passou muito rápido? Você aproveitou a sua juventude aqui na igreja, João? Eu me desgastei na presença do Senhor na minha juventude. Não me arrependo disso. Tudo que eu pude fazer. E se hoje eu consigo estar aqui, é porque eu fiz na época que era para fazer. Hoje é só o acrescento daquilo que eu aprendi. É na juventude que se aprende. Então, que Deus vos abençoe. Que no ano vindouro vocês venham se permitir ser instrumento na mão do Senhor, porque Deus ainda procura fiéis na terra para anunciar. Ele ainda procura fiéis na terra para anunciar. Vamos orar, vamos agradecer e despedir os irmãos. Lembrando que amanhã aqui no Califórnia, pela manhã, às 9 horas, teremos a nossa escola bíblica dominical, né? E à noite é o nosso culto, terceiro domingo. Nós temos aí um mês agora de ajuste para finalizarmos o ano. Temos culto aqui de adolescente no próximo domingo, né? Nós temos adolescentes aqui, eles estarão aqui cultuando ao Senhor. Como é no domingo, né? Não compete nem fazer o convite dos demais irmãos para estarem aqui, porque os irmãos estarão no mesmo horário nos cultos, nas suas respectivas congregações, mas vai ser bênção em nome de Jesus, eu creio. E que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nós te louvamos nesta noite, somos muito agradecidos pela tua palavra, somos, Pai querido, felizes em poder ser alertados e orientados pelo teu Espírito a prosseguir fiel, firmes
e constante, Senhor, na determinação de te servir a cada dia melhor. Eu quero orar por essa juventude regional, por aqueles que aqui estiveram, também os que não puderam estar, e te pedir que o Senhor continue guardando esta juventude, levantando no meio deles jovens, Senhor, fortes e valentes, porque a tua obra precisa de jovens fortes e valentes. Pai querido, que eles possam se fortalecer na tua palavra, e como foi lido aqui, que eles venham ser como Timóteo, Senhor, ter um orientador espiritual, alguém que os guie, que se preocupe em, Pai, nos orientar a melhor maneira de te servir. Pai, nos despede debaixo da tua graça, da tua paz, continua nos guardando, nos livrando, nos dá, Senhor, uma noite abençoada, um sono reparador. Aqueles que vão para longe, os que vão para perto, da mesma maneira eu oro e te peço, nos guarda, Senhor, em nome de Jesus. Você diz comigo? Amém. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Vamos mais uma vez dizer amém. A vitória é nossa. E se Deus é por nós, operando Deus, quem